O título da nossa mensagem é Um Novo Coração. O título da nossa mensagem é Um Novo Coração. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E de novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles contaminaram com a sua conduta e com suas ações. Suas condutas era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações por onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Verso 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei o meu espírito em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, e porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as impurezas, colocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Vou ler até o verso 30. Aumentarei a produção de árvores e a safra dos seus campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Verso 31. E então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam, diz o verso 32, quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se, humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Amém, irmãos? Palavra dura, mas também palavra de esperança. Nós vamos então trabalhar hoje sobre o tema Um Novo Coração. Ezequiel diz isso a partir do verso 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, porei o espírito em vocês, um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Claro que Deus está falando aqui por figura de linguagem. Deus está falando que vai tirar um coração endurecido, um coração que não reconhece os pecados. Por isso que no verso
31, eles vão dizer, e vocês vão se lembrar daquilo que vocês faziam. E vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Por quê? Porque estão com o coração endurecidos. O que nós estamos hoje lendo, a passagem do profeta Ezequiel, não é para um povo que não conhecia Deus. Isso aqui, para que a gente se centralize na história, Deus está falando com o seu povo. Deus não está falando com aquelas pessoas que não conhecem. Ou seja, com uma nação ímpia. O Senhor está fazendo correção com o seu próprio povo. E é duro a gente ler essas passagens, porque o Senhor mesmo dizendo, vocês profanaram, vocês se contaminaram. E o Senhor diz, à minha vista, olha o que o Senhor está dizendo, vocês são tão impuros como a mulher no período da menstruação. Esse é a figura de linguagem que o próprio Deus disse, olhando para o seu povo. Olha, vocês são o meu povo, mas vocês estão tão impuros, vocês estão tão sujos como a mulher no período menstrual. Vocês profanaram, vocês cometeram crimes, vocês se juntaram aos ídolos e adoram ídolos, e eu vou punir vocês. Vocês vão ser expulsos da terra que eu dei aos seus antepassados. E pior, o povo vai dizer, olha lá os crentes. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha lá, é o povo de Deus. E o povo de Deus foi expulso da sua própria terra. E vocês, por onde forem espalhados, ainda assim vão envergonhar o meu nome. Então eu acho interessante porque Deus, no verso 32, ele diz, eu quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Eu estou fazendo para preservar o meu santo nome. Hoje de manhã falamos sobre a antiga aliança e a nova aliança, e a antiga aliança era baseada em sacrifícios. Para pagar o pecado, era necessário então que houvesse derramamento de sangue, e por isso se levavam touros, se levavam cordeiros, e cada vez que o sacerdote então fazia o sacrifício daquele animal, o sangue era aspergido na pessoa como se fosse uma substituição. O Senhor está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Eu vou fazer, o profeta Ezequiel está projetando isso é um discurso inclusive escatológico. Isso aqui é a vinda de Jesus dizendo, eu vou fazer um sacrifício definitivo e eu vou trocar o coração de vocês. Não é por vocês, eu vou fazer para manter o meu santo nome. Vocês não conseguem fazer isso, vocês estão profanando, vocês são impuros, mesmo tentando vocês não conseguem, então eu vou fazer para o meu santo nome. Foi o que Deus fez enviando Jesus. Ele enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sacrificou o seu próprio Filho em benefício de nós. Nós não teríamos condições. Então nós vamos trabalhar a respeito dessa troca de coração. Então nós podemos aqui, claro, parafrasear dizendo que Deus fez o primeiro transplante de coração da história. Ele trocou o coração. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês, figura de linguagem, e vou colocar um coração de carne. O coração de pedra é insensível, é duro, é impossível que ele tenha uma reação, um pulso. Então eu quero trabalhar com vocês essa ideia de transplante, e aí eu comecei a pesquisar, poxa, e a questão de transplante? E na minha pesquisa, segundo o Ministério da Saúde, o primeiro transplante realizado na história aconteceu no dia 3 de dezembro de 1967, portanto há 57 anos, lá na cidade do Cabo, na África do Sul, por um cirurgião chamado Christian Burnout. O paciente era um senhor de 53 anos, parente meu, inclusive, o nome dele é Luiz Waskaski, olha, é polonês. 53 anos, ele foi transplantado. Uma jovem de 25 anos teve um acidente e então foi o primeiro transplante, tirou um coração velho, por assim dizer, 53 anos, se comparado a 25, não? Um coração já velho, e esse homem foi o primeiro transplantado com sucesso, recebeu um coração de uma jovem de 25 anos e ele pôde sobreviver. Só para que vocês tenham noção, o Brasil realizou 15.910 transplantes de coração só em 2023. São mais de 380 pessoas que ainda esperam na fila por um transplante de coração. A boa notícia é que são poucas pessoas
380 se comparado a nível Brasil. Então, para aqueles que precisam de um coração novo, do ponto de vista músculo, a espera hoje é de 30 a 35 dias. Louvado seja Deus, porque a fila está pequena, né? Poderia ser pior. O transplante de coração é o quinto mais aguardado. Existem outros órgãos que são mais aguardados, né? A cirurgia de troca de coração é bastante comum nos dias de hoje. A Bahia já realiza esse tipo de procedimento. Não é difícil. Então, morre-se muita gente, lamentavelmente, e a fila tem aí, quem precisa de um transplante de coração, aguarda nessa regulação uma média de 30 a 35 dias. A média é 31 dias, segundo o Ministério de Saúde, que é o Sistema Nacional de Transplantes, né? Os avanços científicos têm melhorado muito na vida. Ainda existem outros órgãos, né? Tipo rim, parte do pâncreas, é muito difícil de conseguir, mas coração, por incrível que pareça, né? Para você conseguir um coração, você, por exemplo, medula óssea, você pode doar e o doador pode ficar vivo. O coração não, o coração a outra pessoa tem que morrer. É uma vida dando para outra vida. Então a ciência tem feito isso, um avanço muito grande com a questão de córnea, com a questão de implantes, né? Hoje é muito comum que a gente conviva com pessoas transplantadas ou pessoas que usam aí prótese. Marca-passo, nós temos aqui nossa irmã Graça, que está aí, graças a Deus aqui. Temos nosso irmão Roberto, eu conheço uma série de outras pessoas que têm o regulador de marca-passo. A gente anda com pessoas com óculos, a maioria de nós aqui. Vai chegar essa vez, viu, irmão? Espera. Óculos, a gente usa prótese dentária, eu estou usando aparelho auditivo. Então a ciência tem dado para nós uma qualidade de vida, né? Eu tenho aqui prótese dentária, aparelho auditivo e óculos. Eu brinco sempre que de original eu só tenho o nariz. Então, por enquanto, o nariz ainda está original de fábrica, o resto é tudo, mas graças a Deus que proporcionou à ciência essa melhoria. Então, a ciência tem ajudado pacientes nesse sentido. Porém, todavia, a ciência não pode, então, tornar homens e mulheres egoístas e tornarem eles em boas pessoas. A ciência ainda não pode tornar homens e mulheres que são cobiçosos, invejosos, em pessoas generosas, gentis. A ciência, apesar de todo avanço, não pode tornar homens e mulheres que são cruéis, maliciosos, em pessoas amorosas e bondosas. A ciência não pode fazer isso. O que ela troca é um coração, é um músculo cardíaco que está, quem sabe, enfraquecido ou, quem sabe, com alguma deficiência. Troca-se uma peça por outra peça, mas a ciência não consegue fazer a mudança do verdadeiro coração, da personalidade do homem. Então, nós vamos entrar no texto, vamos começar a trabalhar primeiro a respeito do autor. Ezequiel é um profeta bastante conhecido. Ele era filho de sacerdote, ele estava se preparando então para assumir o templo quando ele foi levado para a Babilônia em 597. Né? Quando o texto aqui fala sobre Israel, irmãos, é importante que a gente entenda isso. O tempo todo o Senhor está dizendo, israelitas, ele está falando não do Israel do norte, ele está falando do Israel Judá. Ele está falando da nação como todo, tá? O texto de Ezequiel aqui, ele não está dividindo o reino dividido, tipo Israel do norte e Judá de baixo. Quando o texto fala, povo de Israel, ele está falando de Judá, embora fale Israel, porque Deus não vai fazer essa divisão, né? Só para você entender o contexto aqui. Quando o profeta Ezequiel foi levado para o cativeiro, ele tinha 30 anos, ele era casado, sua esposa morreu na invasão dos babilônicos, ele perdeu a sua esposa justamente nessa invasão e ele foi levado ao cativeiro. Ezequiel pregou para o povo da Babilônia. Olha que interessante, Deus providenciou um profeta para o período do cativeiro. Eles não ficaram lá sem a palavra de Deus. Quando chegou lá, alguns já estavam lá. Daniel, que a gente conhece, né, a história de Daniel, já estava lá há 13 anos quando Ezequiel chegou
recém. Por que eu digo isso? Porque a invasão foi feita em etapas. Nabucodonosor destruiu praticamente em 3 etapas. Ele começou em 605, quando Daniel e seus amigos foram levados. Depois, em 597, quando Ezequiel foi levado. E, finalmente, o estágio final foi em 586, quando ele destruiu o templo. Lembra-se que na IBD nós estávamos falando que no Antigo Testamento a ordem é decrescente, por isso dá um nó na nossa cabeça, né? Então, 605, 597 e 586. Ezequiel chegou na segunda invasão, ou seja, na segunda retirada de povo. Houve uma primeira retirada, do qual, no ano 605, Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia. Você lembra que os jovens, os artesãos, as pessoas que tinham uma função importante, a Babilônia tirou, deixou lá o resto da população. Depois ele fez uma segunda invasão, no ano de 597, foi quando Ezequiel foi também tirado. E a última invasão, a total, onde ele destruiu completamente, foi em 586. Então nós estamos falando do segundo período, 594, quando Ezequiel, o rei Joaquim e mais 10.000 pessoas foram levadas, 10.000 pessoas foram levadas para a Babilônia. Só para vocês terem uma noção, de Judá até a área da Babilônia, você tem que cruzar todo o território de Israel. Lá no extremo de Israel, vai cruzar a fronteira e vai andar ainda pelo menos mais 500 quilômetros depois do último território ao norte de Israel. Era muito longe. 10.000 pessoas não foram levadas de ônibus, de caminhão, foram a pé até lá. Esse segundo cativeiro, essa segunda leva até a destruição total, levou 5 anos. 5 anos. Entre a primeira e a segunda, 13 anos. E justamente o povo ficou ali parado e Ezequiel foi o homem que pregava no meio do cativeiro. Entre o segundo e o terceiro, então, eles esperavam com esperança. Entre os cativos, eles esperavam que de alguma maneira Deus ia intervir e que Deus ia libertar eles, que eles pudessem voltar para a terra. Essa era uma esperança. Porém, Ezequiel foi levado ao cativeiro justamente para pregar o contrário. Olha que interessante, às vezes a gente está passando uma luta e o que mais a gente quer é alguém dizendo, meu irmão, vai passar. A gente está passando por dificuldade e a gente quer que alguém, um pastor, um texto, alguém diga, ou alguém revele, né? Alguém dizendo assim, meu irmão, Deus diz que a tua luta vai passar. Nesse caso, Ezequiel foi levado para lá para dizer, não vai passar. Não vai passar, vocês desobedeceram a Deus, vocês afrontaram a Deus. E Deus havia mandado outros profetas dizendo, se arrependam, e vocês não se arrependeram. Então, vocês estão no cativeiro, bem feito, vão ficar e ainda vai demorar. Já imaginou você receber uma palavra dura dessa? Você passando dificuldade, luta, e você receber uma cajadada dessa quando você quer uma palavra de amparo. Irmãos, às vezes nós cometemos pecados, nós provocamos a ira de Deus, e aí quando dói, porque dói, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, a gente provavelmente vai procurar um ombro amigo e dizer, mas meu... E imagine se essa pessoa diz, bem feito, você abandonou Deus. Você abandonou a palavra do Senhor, você abandonou a conduta, você deixou de fazer o que fez e ainda você quer ser abençoado? Isso serve para nós, irmãos. Ezequiel foi levado cativo só para pagar essa mensagem. Eles se apegavam numa falsa esperança. Mas Deus já havia decretado. Ele diz, eu vou enviar um grupo. Eu vou destruir vocês. Eu vou espalhar vocês. É eu que vou fazer isso. Por quê? Porque vocês estão profanando a minha terra. Porque vocês estão se juntando a ídolos, porque vocês estão contaminando, e vou espalhar vocês. E pior, Deus denuncia, para onde vocês vão, ainda vão fazendo coisas erradas. É como se nos dias de hoje, alguém desobedecesse a Deus,
Abandona a igreja e ainda continua. Abandona a igreja, abandona Deus, abandona a sua posição e sai falando mal e sai fazendo coisa errada. E as pessoas que conheciam aquele fulano na igreja vão dizer, mas aquele homem, aquela mulher não era crente? Não era lá de tal igreja? Olha aí, fazendo... Então, às vezes, irmãos, nós temos que tomar esse cuidado. Porque quando as pessoas veem a gente sofrendo, as pessoas vão dizer, mas não era crente? Não era uma bênção na casa do Senhor? Como é que está passando isso? Então a gente recebe o castigo e ainda envergonha Deus duplamente. Porque as pessoas têm a gente como referência, têm a gente como servos e servas do Senhor. E é isso que o profeta Ezequiel está dizendo. O povo estava lá com falsa esperança e ele veio dizer, vocês provocaram a ira do Senhor. Vocês estão pagando e agora Deus está castigando vocês. Mas também ele disse, mas vai passar. É um período. Vai passar. Deus vai restaurar vocês. Até porque, irmãos, só no inferno que o castigo é eterno. Não é verdade? Só no inferno que o pecado o castigo é irreversível. Enquanto estamos aqui, você pode até sofrer por um período. Ora, por pecados que você mesmo provocou, por situações que você mesmo provocou, e Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Né? Deus não poupou seu filho. Ele derramou sua ira sobre Jesus, porque Jesus estava carregando o meu e o seu pecado, os nossos pecados. A ponto de Jesus dizer, Pai, por que me abandonaste? Se ele não poupou o seu próprio filho do castigo, porque estava castigando nele os nossos pecados, vai aliviar a gente. Deus não aliviou Moisés porque era para tocar na rocha e Moisés bateu na rocha, não entrou na terra prometida. Vai poupar eu e você? Então, às vezes, nós passamos por dificuldades porque nós mesmos abandonamos a Deus na forma de pensar, na forma de agir, na forma de não agir. E aí nós reclamamos. Deus pesa a mão sobre o seu povo. Repito, essa passagem de Ezequiel não é para os de fora, é para os de dentro, é correção para os de dentro. Deus disse, eu vou espalhar vocês. Mas também ele disse, eu vou trazer de volta. Verso 21, ele disse, eu tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações. Para onde eles foram? No verso 22, ele vai dizer, por isso, diga, Ezequiel, a nação de Israel. Você que está preso aí, eu te mandei preso para você falar para eles. Verso 22, por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. Verso 23, eu mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram. E aí ele vai dizer, e então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano. Quando eu mostrar, isso aqui é muito importante, olha sua Bíblia, irmãos, a partir do verso 23. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, vírgula, o Senhor, vírgula. E aqui é importante a gente destacar, quando eu me mostrar santo por meio de vocês. O Senhor vai, através de nós, se mostrar santo. Mas como é que ele vai fazer isso se ele acabou de dizer que nós estamos imperfeitos, que nós profanamos o nome dele? Ele precisa trocar. Ele precisa tirar de nós a indiferença, um coração duro, a rebeldia, a desobediência. Ele precisa tirar isso de nós e colocar um novo coração. Como nós cantamos aqui. Um coração novo, um coração regenerado, um coração que ama o Senhor. Como é que faz isso? Ele vai colocar o coração. Você já tentou ser bonzinho? A gente não consegue. Já tentou? Não dá. Uma hora você vai ter um pensamento, por mais que você não faça. Mas o seu pensamento vai longe. Basta que uma pessoa te afronte. Basta que uma pessoa não te cumprimente. E a gente pensa. Depois passa. Foi só um pensamento. Mas a gente pensa. A gente pensa mal dos outros. A gente quer até o mal dos outros.
Às vezes até no pretexto de ser justiça, Senhor, ó o ladrão que fez lá com aquela senhora, ó lá o estuprador que fez lá com aquela criança, Senhor, castiga ele. Na verdade, isso não é uma questão de justiça. Você gostaria de fazer isso, você não tem como, você manda Deus castigar ele. Mas é uma falsa piedade, falsa justiça. Na verdade, é você que queria castigar aquele bandido. Até nisso nós erramos e nos mascaramos disso. O Senhor disse, eu vou tirar de vocês. Eu vou voltar e vou trazer vocês são espalhados. Verso 24, pois eu tirarei dentre as nações e os ajuntarei no meio das terras e eu os trarei de volta para a sua própria terra. Aqui, irmãos, nós temos o cumprimento dessa profecia. Aqui nós temos o cumprimento dessa profecia em 1948. 1948, essa profecia foi cumprida. Como, pastor? Quando, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, as Nações Unidas, então recém-formada a ONU, se reuniu, inclusive com um brasileiro presidindo. Eles então estabeleceram o Estado de Israel e os judeus espalhados pelo planeta começaram então a retornar para essa terra e hoje nós podemos dizer, existe a nação de Israel no território de Israel. Embora o país chamado Jordânia, embora a Cisjordânia, embora os palestinos estejam na faixa de Gaza, todo aquele território, inclusive as montanhas de Golã, que pertence hoje à Jordânia, parte da Síria, tudo aquilo é terra que Deus deu a Abraão e deu primeiro a Abraão e depois estabeleceu a Moisés. É terra dada por Deus. Então Deus começou a cumprir essa promessa reunindo. Hoje existe uma nação dos judeus, existe a terra do povo de Israel lá em Jerusalém. Inclusive vocês sabem que a capital de Israel não é Jerusalém. A capital política é Tel Aviv, fica ali uma cidade costeira do mar Mediterrâneo. Mas para o judeu, entende, inclusive o Brasil reconheceu isso no governo passado, estabelecendo então a sua diplomacia, né? O consulado dentro de Israel. Então o Brasil é uma das nações que reconhece Jerusalém então como capital de Israel. Eu os trarei de volta para a sua própria terra e aspergirei água sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Eu porei um espírito novo em vocês. E não é assim que acontece quando o Espírito Santo, quando a graça vem sobre nós? Deus, através da sua misericórdia, sua graça, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, aquela pessoa ela é transformada. Transformada. O que nós vamos chamar isso de uma transformação interna, uma metanoia. É uma mudança interna. O que roubava deixa de roubar, o que traiu deixa de trair. A gente é transformado. Porém, todavia, assim como o corpo humano, assim também espiritualmente, nós precisamos exercitar. Se você não anda, se você não caminha, se você não faz nenhum tipo de exercício, se você é completamente sedentário, sabe o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai começar a ter problemas de saúde, né? Você vai começar a ter dores na junta, você vai ter dificuldade de... Por quê? Porque você não tem o costume de movimentar. Assim é também com o coração. Recebemos um novo coração, é verdade? Deus, através da graça, Ele transformou cada um de nós e a partir de agora, como eu preguei há 2 domingos atrás, depende de nós a santidade. O exercício, irmãos, para ganhar músculo é horrível. Ficar levantando peso, agacha, levanta, né? Para perder aqui a barriga tem que fazer ginástica. Bruno que sabe que é professor aí, vai ser professor de educação física e não sei o quê, e bíceps e não sei nem dizer o nome. E peitoral, e coxa. Para ganhar músculo ou para fortalecer a musculação, dói ou não dói, irmãos? No outro dia você fica como? Você não quer nem fazer mais. Por quê? Porque para fazer o músculo trabalhar, dói. Na santidade é assim. Deus deu um coração novo para você.
Mas se você não exercitar a sua santidade, se você não exercitar, esse coração começa a ficar duro de novo, enrijecido. Da mesma forma que o profeta, então, foi levado ao cativeiro para tirar deles essa falsa esperança. Deus não pode abençoar onde há pecado. Deus não vai abençoar enquanto você não andar conforme a vontade dele. Vou repetir. Deus abençoa ou Deus derrama a sua graça, chamada graça comum. Mas a graça especial ou específica, ela dá aos obedientes. Chuva chove para os justos e os injustos. Agora tem sol. Então, a graça comum era dada para a humanidade. Sim, você respira, você anda, você trabalha, mas sabe aquela graça especial? O contentamento do coração só é dado para os filhos obedientes. Os filhos obedientes não têm direito a essa graça especial. Isso não é uma novidade, isso não é uma doutrina nova, uma coisa que vocês não conhecem. A Bíblia o tempo todo está dizendo que Deus vai derramar as suas bênçãos sobre os filhos obedientes. E o que acontece sobre os desobedientes? Castigo. Está aqui Deus prometendo o castigo. Mas também o profeta diz, olha, Deus vai restaurar. Assim como Deus está chateado com o povo e deixa claro, não é por vocês, eu estou fazendo isso para manter o meu santo nome. O tempo todo, Deus está dizendo, é como um pai que de repente precisa punir seu filho porque seu filho desobedeceu. Ele precisa punir porque ele é pai. Ele precisa punir porque o filho errou. Ele precisa disciplinar. Ele precisa. Mas, por outro lado, ele não pode desamparar o filho. Porque todo mundo está dizendo, mas não é filho de fulano? Então ele precisa, olha, eu vou te receber porque você é meu filho. Não é nem por você. É porque eu preciso dizer que sou pai. Eu estou humanizando e tentando transportar esse exemplo para que a gente possa entender. O Senhor deixa claro, eu estou fazendo para manter o zelo que eu tenho do meu santo nome. E para isso, já que vocês não podem, eu vou dar para vocês um coração novo. Eu vou mudar a disposição de vocês. Um coração novo. Então, Ezequiel, irmãos, está trabalhando sobre a restauração. Ele está, primeiro, dizendo, vocês mereceram o castigo, mas agora nós vamos trabalhar sobre uma perspectiva de esperança, uma promessa que Deus fez. Deus vai restaurar o seu povo, como? Mudando a disposição. Irmãos, é muito difícil até para a sociedade, às vezes você vê, até a gente tem essa dificuldade, noticiam assim, fulano de tal, o assassino mais perigoso de tal estado foi preso. Depois de alguns anos aparece, o assassino fulano de tal, agora é convertido, se tornou um pastor, e agora... Aí você fala, a sociedade não aceita isso. Primeiro matou, e agora diz que é crente. Agora é santo. Agora vai para o céu. A sociedade não entende isso. Por isso que Deus disse, eu vou fazer por meio de vocês, diante dos olhos dele. Isso é conversão, isso é graça, isso é transformação. Deus pega o pior dos piores. Ele não pegou Paulo, o perseguidor da igreja, e não transformou Paulo, o perseguidor, num pregador da igreja. Ele pode fazer qualquer coisa sobre nós. Paulo não precisou fazer nada. Paulo apenas viu Jesus e Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Não conseguia nem ver. Eu sou aquele a quem você persegue. E eu vou mostrar para você o quanto dói ser meu servo. E Paulo teve uma vida de dor, apedrejamento, açoites, e ele mesmo reclamava de um espinho, do qual ele próprio orou 3 vezes, e o Senhor disse, olha, minha graça te basta. Ande com a sua dor, e vai fazer o que eu te mandei fazer. Deus aqui promete, através do profeta Ezequiel, uma mudança, uma transformação. E aqui é importante a gente saber que é Deus que opera em nós, irmãos. Por isso, nós temos que ter a esperança por aquele familiar, aquele filho, aquela filha, aquele parente, aquele amigo, que você quer que a pessoa mude. Irmãos, ele por si só não vai mudar. Nós vamos orar, interceder, para que a graça de Deus venha sobre aquela pessoa, e aí sim, ela vai ganhar um novo coração. O homem não pode transformar o seu próprio coração.
Por mais que ele seja bonzinho, irmãos. Você deve conhecer pessoas que são pacíficas, que são bondosas, que doam, que fazem boas ações, que aos olhos da sociedade é um bom cidadão, é uma pessoa santa, mas aos olhos do Senhor é impuro. Deus precisa transformar aquela pessoa. Assim como nós, humanos, olhamos uma pessoa boa e falamos, essa pessoa é muito boa, também podemos olhar para uma pessoa e dizer, essa é muito má. Aos nossos olhos é fácil você ver uma pessoa boa e uma pessoa má, mas aos olhos do Senhor, ele diz, as duas estão na mesma condição. As duas são pecadoras, e se as duas morrerem agora, as duas não vão comigo. Só quando eu transformar, quando o meu espírito for sobre ela, então ela vai ser uma nova criatura. Então o meu espírito estará sobre ela, aí ele é um dos meus. Só que para nós crentes isso é fácil entender. Vai explicar isso para quem não conhece a palavra. Deus transforma e dá um novo coração. Essa é a esperança que nós também temos. Se a Bíblia diz que Deus vai trocar o coração, significa que Deus está considerando pessoas, embora crente, com coração de pedra. Você conhece alguém com coração de pedra? Endurecido? Endurecido? Sim, é fácil conhecer. É quando a pessoa não obedece, quando a pessoa não ouve conselhos, está endurecido. Como é que a gente faz para quebrar um coração desse? Oração, joelho, jejum, interceder por essa pessoa. E Deus vai movendo, vai dissolvendo aquilo que está duro. Cuidado para que eu e você não endureçamos o nosso coração. Jesus, irmãos, quer dar um novo coração àqueles a quem ele já separou. E esse novo coração vem fruto de oração, de evangelismo. Nós temos, irmãos, que simplesmente trabalhar na vida dessas pessoas. É por isso que a igreja existe, para ganhar novas vidas. E enquanto ganhamos nossas vidas, nós checamos o nosso coração, a nossa intenção. Quando a pessoa é transformada, tudo muda. Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. E é isso que nós queremos para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas é isso que nós temos que lutar também para as nossas. As coisas velhas, irmãos, já passaram. Então aquilo que nos interessava no passado tem que ficar no passado. Mortificar a carne, nos santificar, guerrear contra os nossos desejos, guerrear contra a nossa mente, contra a nossa língua, que é extremamente rápida, na murmura, na comparação, na maledicência, porque senão a gente fica na posição de crente, dizendo que está evangelizando, quando na verdade seu coração está endurecendo por dentro. Há necessidade da gente começar agora simplesmente fazer um auto-check. O Senhor diz, eu irei. É eu que vou fazer para aqueles que ainda não são. Deus já fez por nós. Então nós precisamos, irmãos, literalmente sim, checar e obedecer. A base das bênçãos do Senhor, irmãos, ela não está sobre as intenções, e sim sobre as ações. Quando eu efetivamente quero ser santo e eu luto para ser santo, eu alcanço bênção. Porque senão o nosso Deus seria injusto. Os irmãos concordam que se duas pessoas, uma obedece e uma desobedece, e Deus abençoa igualmente as duas pessoas, aonde está a justiça de Deus? Não é assim que a gente faz em casa? Não é assim que as nossas professoras e mestres fazem na escola, na faculdade? Estudou, tirou boa nota, melhor nota que o outro não tirou. Por que os trabalhos em grupos são tão difíceis de fazer? 10 alunos vão apresentar um trabalho. Quem já passou por isso sabe. 2, 3 não faz nada. Chega atrasado e diz, coloca meu nome no trabalho aí. Não é assim que acontece lá, viu? Coloca meu nome no trabalho aí. E aí o bonitinho não fez nada. Mas quando ela entrega para a professora, os 10 vão receber a mesma nota. Há uma sensação de injustiça imensa, imensa. Deus quer abençoar o seu povo. Mas nós, irmãos, precisamos estar abertos a obedecer às suas palavras.
Ele tem uma promessa de bênção. Se vocês obedecerem, vocês vão ganhar. Ele promete isso. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqueles que recebem a Cristo precisam obedecer à palavra de Deus. Mensagem do profeta Ezequiel para o povo do cativeiro é: tenha esperança. Deus vai recompensar. Deus vai reconduzir vocês à terra de vocês. Deus vai prosperar as árvores, os grãos, os cereais. Vocês não terão fome. Vocês não serão envergonhados. Essa é a promessa de Deus. Se volte para Deus e Deus vai abençoar vocês com as bênçãos do céu. E essas bênçãos do céu, elas são refletidas nas bênçãos da terra também. Deus quer dar a nós um coração novo. Deus quer dar para nós um coração de santidade, não um coração que pensa maldade. O nosso coração, irmãos, como diz Jeremias, o nosso coração, ele é extremamente o quê? Enganoso, ele é desesperadamente enganoso. Esse coração humano, ele nos engana. Mas o coração que Deus dá é um coração purificado. Coração purificado. Coração enganoso acima de todas as coisas, desesperadamente perverso. Quem pode saber? Eu olho para vocês e não consigo imaginar o que é que vocês estão pensando agora. Enquanto eu falo, vocês estão pensando na vida de vocês, estão pensando nas lutas de vocês, estão pensando, quem sabe, na sua própria vida. Quem é que conhece o coração humano, senão o próprio Deus? Então, santidade, um coração santo na presença do Senhor, é um coração limpo. E está aí uma dificuldade de manter o coração amolecido, um coração sensível à palavra de Deus, um coração sensível, inclusive, às repreendas, às demandas. Ver alguém passando necessidade, ter um coração próprio, né? Alguém que quer ajudar, alguém que quer fazer parte. Isso é ter um coração que serve a Deus. Isso, irmãos, é a graça de Deus que vai mudando o nosso coração. Ele já nos deu um coração. Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos fazer nada, diz Paulo em Efésios 2:8, eu tenho repetido sempre isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é de obras. Ninguém tem mérito diante de Deus. Deus já nos deu um coração puro. Agora cabe a nós a exercitar esse coração puro, a sondar o nosso coração. O nosso coração está malicioso, o nosso coração está pesado. O que o nosso coração está sentindo? Não olhe para o coração humano, né? O coração. Olhe para o coração que Deus te deu. Ele por si só é enganoso. Se você não manter ele na rédea, irmão, daqui a pouco ele está pensando bobagem. Daqui a pouco está vendo coisa que não é para ver. Daqui a pouco está sentindo coisa que não é para sentir. Volte para o caminho do coração que Deus nos deu. Um pouco mais à frente, aliás, um pouco mais atrás, Ezequiel capítulo, eu estive lendo Ezequiel todo e achei essa passagem lá no capítulo 11, verso 19. Darei a eles um coração não dividido e porei nele o meu espírito dentro deles e retirarei deles o coração de pedra e darei um coração de pedra, de carne. Nós estamos lendo aqui, eu fiz a leitura do capítulo 11, nós já estamos no capítulo 36. Então essa é uma promessa de Deus lá do princípio. O tempo todo, Deus disse a Ezequiel, olha, eu quero dar um coração novo, ou seja, uma conduta nova. Você sabe que o judeu ele é muito rígido nas coisas, né? No cumprimento da lei. O judeu, em modo geral, ele é uma pessoa assim, muito severa nas coisas que faz. Então, se é para ser santo, vai ser santo ao extremo. Quando é ruim ao extremo. Nós temos que olhar o nosso coração e perceber a nossa conduta. Como é que nós estamos na casa do Senhor? Como é que nós estamos na nossa casa, com a nossa família, esposa, filhos? Nós também estamos mantendo essa rigidez desmedida. Tudo que é demais, diz um ditado baiano, tudo que é demais é sobras. Então o equilíbrio é muito, muito interessante. Mesmo tendo um coração de Deus, nós também às vezes passamos por alguns perrengues, né, irmãos? Mesmo procurando ser santo, mesmo assim, nós, vez por outra, passamos por lutas.
E às vezes o nosso coração fica dividido, fica pesado. Deus, o que é que eu estou fazendo? Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por crise, mas o mais importante é manter seu coração digno na presença do Senhor. Nos agitamos, nos procuramos e até nos estressamos. O Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. O que nós precisamos, como eu disse, é o equilíbrio. Nem muito rígido, porque senão você se torna um religioso, mas também não muito flexível, muito progressista, porque senão você vai acabar fazendo o oba-oba, né? Mantendo as coisas com muita liberdade. Nós temos que ter a centralidade da palavra de Deus. Uma música que, não sei se você preparou, Acalma Meu Coração, ou não preparou, não é? Mas nós temos, não se preocupe não, eu sempre faço com o pessoal de dentro, não vou pedir para você cantar não. Foi quarta-feira que eu pedi quarta-feira eu pedi música assim na hora, né? Mas há uma música aqui de Anderson Freire que diz: acalma meu coração. Acalma meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar das aflições. Acalma meu coração, eu só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Deus nos deu um coração novo, mas nós vivemos uma vida atribulada. É a tribulação de todo jeito, é no trabalho, é na família, quando não é na nossa família, mas é um primo, é um parente, é um irmão, é alguém, sempre nós estamos, irmãos. E nós temos que manter nosso coração puro. Como fazer isso? Como manter um coração puro, dedicado à obra do Senhor, obediente, se a gente vive num mar da agitação? Só agradando, só agradecendo, só adorando, só na presença do Senhor. Como é que eu faço isso? Orando, lendo, congregando. Você não consegue fazendo isso no trabalho. Tem gente que, para esquecer os problemas de família, se lança no trabalho. Você conhece gente assim que trabalha 24 horas? Trabalha, curso, estuda, não tem tempo para nada. Por quê? Porque ele está tão agitado no coração, e uma forma dele não sofrer é, quem sabe, na bebida, nas drogas, na farra, quem sabe no trabalho. Ele foca em outra coisa, mas nós só conseguimos acalmar o nosso coração, esse novo coração que Deus nos deu, na presença do Senhor, adorando, orando, estando na presença do Senhor. Só assim que nós vamos fazer. Às vezes, irmãos, passamos por tantas lutas. Você sabe por quê? Porque o nosso coração não teve tempo de ouvir. Nós não tivemos a paciência de ouvir a voz de Deus, as orientações de Deus. Cuidado para que seu coração não fique tão cheio de coisas, para que você não ouça a repreensão, para que você não ouça as orientações de Deus. Um coração, irmãos, purificado, um coração humilde, ele ouve a voz de Deus, ele obedece à voz de Deus. E ele se santifica. Por quê? Porque o desejo desse coração é sempre agradar a Deus. Às vezes, o nosso dia a dia tira a centralidade de Deus e nós não temos mais tempo para Deus. Nós não temos mais tempo para orar. Nós não temos tempo para meditar, porque as lutas são grandes. São grandes. Não desista, porque Deus já te deu esse coração novo. Não desista das tuas lutas. Persevere. Está difícil? Persevere. Ore mais. Lute mais. Mas não lute com as suas forças. Não é no grito, não é discutindo, não é batendo, não é impondo. Não. É no joelho. É na oração, é na presença do Senhor. Só assim que ele vai acalmar o nosso coração. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 13, verso 15, diz: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim, se assim não fosse, não poderiam ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos. Eles entendem, mas o coração deles está fechado. O coração dele não se converte da sua conduta. Por quê? Porque está endurecido. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Ele quer dar para você a vitória, mas hoje nós temos que olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, muda, eu estou muito angustiado. Eu quero que a vitória venha logo. A vitória vai vir quando Deus determinar a vitória.
Lembra o povo no cativeiro? Eles queriam sair logo do cativeiro. E aí eles ainda tinham que esperar 5 anos para que o cativeiro acabasse. Às vezes a luta está demorando e você quer terminar logo. Enquanto não termina, aproveite esse tempo de luta para ajoelhar, para orar mais. Está doendo? Apresente ao Senhor a sua dor. Apresente ao Senhor as suas lutas, irmãos. Esteja disposto a ouvir, a obedecer, mesmo sob ataque do inimigo. Quem sabe sua família está passando por dificuldade. Apresente ao Senhor, não desista. As pessoas por si só não vão mudar. A sua esposa não vai mudar, seu marido não vai mudar, seus filhos não vão mudar. Então como é que a gente faz? Deus pode colocar nele, nela e neles um coração novo. Nessa manhã, quem sabe, nós devemos olhar primeiro o nosso coração. E segundo, dizer, Senhor, coloca na minha família um coração novo. Quem sabe na minha esposa, quem sabe nos meus filhos, no meu marido, um coração novo. E se o Senhor já colocou um coração nele, mas agora tem endurecido, amoleça. Trabalhe esse coração. Porque senão, irmãos, nós vamos sofrer a punição de Deus. Eu tenho que ser honesto com vocês. Assim como o profeta Ezequiel foi para o cativeiro e precisou dizer da parte de Deus, não adianta vocês quererem ser abençoados. Vocês procuraram isso e aqui é o castigo de Deus. Assim eu preciso dizer a vocês com muita sinceridade e muita responsabilidade. Se nós errarmos, nós iremos pagar o preço. Se nós estivermos em pecado e não quisermos corrigir o pecado, pagaremos o preço. Lamentavelmente, às vezes a família paga o preço junto. Pai, mãe, esposa, marido, filhos, os que estão à sua volta vão pagar o preço. Se você estiver errado, sonde o seu coração, porque não é só você que está pagando o preço. Outras pessoas vão pagar o preço. É importante que a gente, então, tenha esperança. Por mais errado que uma pessoa esteja, não importa onde ela está, o quanto ela está desviada do caminho do Senhor, dá para voltar. O Senhor está pronto para perdoar. Nós precisamos sondar o nosso coração e precisamos interceder para aquelas pessoas, irmãos, que querem e que precisam mudar. Amém, irmãos? Quantos querem ter um coração novo aqui? Eu quero. Que Deus renove a cada dia o meu coração, que amoleça meu coração, né? Tem gente que diz, eu tenho um coração tão mole, qualquer coisa eu choro. Não é pela questão sentimental, né? Antes, é interessante que a gente olhe, como o próprio Deus diz, vocês depois vão se lembrar dos pecados. Se vocês pedirem perdão, eu vou perdoar, e depois vocês vão olhar para os seus pecados, para os seus maus caminhos, as suas ações, e vocês terão nojo de vocês mesmos pelas suas iniquidades. É isso que o Senhor quer, que a gente olhe, se arrependa, e então Ele vai purificar com águas purificadoras, de maneira que a gente vai olhar para trás. Quantas vezes a gente não fez isso? Eu era assim, eu fazia assim. Nossa, não sei nem como é que eu conseguia fazer isso. É exatamente isso que Deus quer fazer. Mas a gente precisa olhar para o nosso coração e nós podemos interferir ou interceder para que Deus dê um coração novo para aquela pessoa que você precisa que mude. Ela por si só não vai mudar. Precisa ter a graça de Deus. Para isso, irmãos, nós precisamos orar. Você precisa mudar seu coração? Então nós vamos pedir a Deus que trate o nosso coração. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Vamos entregar nossas vidas a Deus. Vamos nos arrepender, irmãos. Ninguém pode dizer aqui que não tem pecado. Aquele que diz que não tem pecado já é pecador. Vamos aqui abrir nosso coração e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Provérbios 28:13. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Essa manhã é uma manhã de conserto. Essa manhã é uma manhã que Deus está dando para nós a oportunidade de sondar o nosso coração e dizer, Senhor, tira do meu coração a amargura, a incredulidade, a raiva, a zanga, a amargura, quem sabe, dentro da família. Tira, Senhor, tira de mim. Eu quero me ver livre disso. Eu quero um coração puro, um coração voltado ao Senhor.
Quem sabe nessa manhã você precisa dizer: Senhor, alcança minha esposa, meu marido, meus filhos, alcança, Senhor, aquela pessoa. Se hoje vocês ouvirem a voz, não endureça o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo que eu fiz durante 40 anos, diz a carta de Hebreus. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, se hoje Deus está falando com você que você precisa se arrepender, se hoje Deus está dizendo que você precisa ter um coração mudado, porque Ele já te deu um coração, mude, não endureça, confesse ao Senhor, diga: Senhor, eu quero sair daqui dessa manhã transformado. Eu quero pedir perdão, Senhor, quem sabe eu estou passando por dificuldade, quem sabe eu estou até triste nesta manhã. Eu quero entregar minhas dificuldades ao Senhor. Eu quero que o Senhor mude meu dia, mude a minha rotina, mude, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa que agrada o Senhor, apesar de estar passando por dificuldade. Senhor, acalma meu coração. Eu não estou vendo vitória, eu não estou vendo mudança. Parece que as coisas nunca vão mudar, parece que as coisas estão paradas, enterradas, parece que... Confia no Senhor, Ele está trabalhando. Pai, em nome de Jesus, acalma o nosso coração, Deus. Às vezes nós ficamos desesperados, não achamos a solução. Tudo vai mal, parece que as coisas não andam. E essa dificuldade tira de nós, inclusive, a alegria de te louvar, a alegria de te servir. Ora pela doença, ora pela parte financeira, ora pelos relacionamentos, ora pela família. Senhor, são tantas as lutas. O nosso coração fica tão aflito, ó Deus. Nessa manhã eu peço que o Senhor tire de nós todo o peso, ó Deus, toda a dificuldade, toda a tribulação, para que nosso coração fique leve diante do Senhor, para que nosso coração se encha diante do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a suportar a dureza, as lutas. Nós sabemos que nós teríamos aflições, mas o Senhor também prometeu que está conosco todos os dias. Senhor, sonda os nossos corações. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, se há algum membro, se há algum crente, se há alguém que chama-se povo do Senhor, que está com seu coração endurecido, que está desobedecendo, que nessa manhã o Senhor convença a cada um segundo a sua vontade. Mude, Senhor, o curso de vida, traga de volta como o Senhor trouxe o seu povo à terra prometida, para que o povo veja a diferença. Essa é a nossa oração, Pai. Uma oração, um pedido de perdão, um pedido que o Senhor continue transformando os nossos corações, nos dê força para vencer as dificuldades e nos dê a sensibilidade de ouvir a sua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Fique sentadinho, ainda em oração, vamos ouvir essa canção e nós estamos dispensados. Você que está em casa, nós nos encontraremos hoje às 19 horas e eu aguardo você.